O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal, no caso que apura a falsificação de certificados de vacinação e associação criminosa, ganhou destaque na mídia internacional no dia de ontem, terça-feira. Além do ex-chefe do executivo, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e outras 15 pessoas também foram indiciadas. A operação, que é intitulada como Venire, verifica registros falsos em plataformas do SUS. Jornais como The Washington Post, The New York Times, Reuters, The Guardian, ABC News, o ABC, The Wall Street Journal e o Clarim são alguns que fizeram reportagens sobre o caso. Em resposta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que não será fácil prender o seu pai, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O congressista também questionou se a Polícia Federal continuará sendo o cachorrinho do Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, que retirou, inclusive, o sigilo da investigação da corporação, abrindo assim o caso para a imprensa do Brasil e do mundo inteiro. Segundo Eduardo, o intuito do inquérito não é justiça, e sim dar o troco. O objetivo é acabar com o movimento espontâneo que nasceu lá em 2013, foi o que disse o Flávio Bolsonaro. Ô, Edivaldo, vamos começar por você aqui. Como é que você analisa isso? Você acha que dessa vez o Bolsonaro vai preso? Porque aí é falsidade ideológica, né? É falsificação, no caso, né? 15 anos de cana, é o que diz a lei. Você acha que agora vai ou não? Vai faltar cadeia para prender tanta gente, porque, meu amigo, tanta coisa que a gente tem para realmente sério para ver nesse país, vai se preocupar com um cidadão que falsificou uma carteira só para dizer que se vacinou e quando não se vacinou. A Constituição garante ao cidadão esse direito de não querer, não é? Tem tanta coisa mais para a gente se preocupar. Agora nós estamos aí, infelizmente, né, em pleno século XXI, um mosquito começa a ceifar vidas de pessoas. Por quê? Porque o Estado é ineficiente, né? É incapaz de gerar recursos necessários, não é? Então, isso sim é importante, isso sim é relevante para comunicar. Não é se esse ou aquele cidadão, foi o ex-presidente ou quem quer que seja, falsificou um documento de carteira de vacinação. Puxa vida, não é? Sabe, falta seriedade para essa imprensa. E você que está nos assistindo, pesquise qual é a ideologia verdadeira, por que está por trás do Washington Post, né, do New York Times e de outros jornais. Vejam se esses jornais também não são os mesmos jornais que batem lá no Trump, não é? Sabe? É vergonhoso isso que a gente está vendo. Mas, enfim, né? O que demonstra é que o atual governo, né, comprou realmente, né, abraçou de uma tal forma toda a imprensa do nosso país que o que vai constar essas coisas que eles querem, né? Não o que de fato tem importância. Se é que está tudo bem, está realmente tudo bem no país, não é? Essa é a pergunta, né? Aí eu volto a dizer, vai no supermercado para você ver o preço das coisas, se as pessoas estão tendo o direito de comer o pão, estão podendo se alimentar, não é? Como disse o nosso presidente, né? Porque ele é o nosso presidente, é o meu presidente, querendo eu ou não querendo, né? Como usando aí a frase do querido Filete aí, né? Vamos deixar as paixões políticas, né? Vamos analisar as coisas como as coisas têm que ser analisadas. Então, eu posso não participar da forma que ele pensa, tá? Mas é o meu presidente, mas infelizmente esse meu presidente só tem me passado vergonha, né? Pessoa não grata já em 2 países, né? Sem falar aqui no país, né? Porque ele não tem liberdade de verdade para poder fazer os seus discursos políticos, né? Ele junta ali uma porção de gato pingados e é só isso, né? Quanto à questão da Polícia Federal, infelizmente é triste mesmo ver uma instituição tão séria, né? Tão prestigiada como ela se prestando esse tipo de coisa. Ontem mesmo eu vi lá os senadores entrevistando o chefe da Polícia Federal e não disse nada com nada, entendeu? Muito pelo contrário, se enrolou todo, só deixou claro que, não afirmou, evidentemente, né, mas deixou bem claro que se todo cidadão, seja de fora ou daqui, que tiver colocações divergentes
do Estado, né, vai Sim. ser realmente objeto de uma possível investigação. É só você assistir lá que você vai ver, né, os senadores perguntando por que reteram, né, aquele jornalista português que ficou por 3 horas. Você já imaginou ficar por 3 horas por conta do que você pensa? Não é? O cara não cometeu um crime, né? O cara não veio com a intenção de matar alguém e a Polícia Federal tinha realmente aquela informação que isso acontecer. Ela é tão eficaz que não conseguiu prever a questão de quase morte do nosso ex-presidente, né? Vamos lá, vamos movimentar aqui por causa do tempo. Filete, gostaria da sua opinião. Está tendo uma perseguição do Bolsonaro, notoriamente, ou você acha que se for constatado isso como está sendo, ele deve ir para a cadeia mesmo? Lei é lei. Como é que você interpreta isso? Se eu for lá e falsificar a minha carteira de identidade, minha carteira de motorista, tiver caçada, um exemplo, e eu pegar a carteira do meu irmão e sair andando com ela, não é uma coisa muito legal, assim, né? Acho que, não sei se é para prisão e tal, mas eu não concordo com ninguém falsificar documento. Eu não posso concordar com isso, né? Falsificar documento. Nós somos humanos, somos falíveis, erramos, tal. Mas já pensou se todo mundo falsifica e fica todo mundo andando pelo mundo falando que tem vacina e não tem, tal? Ponto. Eu sou contra a falsificação deste documento, embora nós somos humanos e somos passíveis a erro. Sobre a questão de vacinar ou não vacinar, eu acho que cada um faz o que quiser, evidentemente, né? Lógico que se todo mundo não vacinasse, né? Embora tenha os riscos que falam, aquela coisa toda, se todo mundo vacinasse, talvez a Covid não teria ficado mais mansa. Sobre a vacina que é nova, não é nova, precisa de um programa para a gente falar sobre isso aí, é uma outra coisa, cada um tem uma teoria e tal. Agora, também é muita perseguição, né? Será que, por exemplo, vamos perseguir o Lula para ver se ele tomou vacina? Não, ninguém perseguiu. Nós vamos perseguir agora por exemplo, o Haddad para ver se ele tomou vacina? Ninguém está perseguindo ele. Então, eu acho assim, tem coisas que estão erradas, tá? Mas também não lesou a pata, não roubou dinheiro de ninguém. Tá? Então, assim, você perseguir, vamos ver se o Filete tomou vacina, as 4 doses, porque estão dizendo que ele, pô, tudo bem, aí me investiga você. Aí de 1000 pessoas vai achar um gaiato lá, que não queria tomar vacina, pagou para alguém tomar para ele, que eu sei que tem isso e tal, vai achar algum gaiato. Tudo bem. Mas assim, será que vão perseguir todos os brasileiros para ver questão de vacina? Então eu acho que existe uma perseguição, né? Eu acho que essa radicalização, sempre falo, isso é horrível, né? Por exemplo, o presidente Lula, e o Bolsonaro também já falou muita besteira também. O presidente Lula chegar numa reunião ministerial, depois de uma reunião, e falar do Bolsonaro, porque é um covarde, porque ficou fora, sabe? O que você está fazendo para a economia melhorar? Qual a sua relação com Israel? Qual a sua relação com a Palestina? O que você acha do Hamas? Você acha que é um grupo bacana, que matou as pessoas lá, que é ótimo? O que você acha? O Tarcísio está lá, o Tarcísio com o médico lá, governador, o Caiado, eles estão lá em Israel. E ele falou, o Caiado, Ronaldo Caiado, que é médico. E ele falou, olha, se desculpe o que o Lula falou, o Brasil não pensa assim, nós queremos pegar a tecnologia de vocês, queremos vocês também aqui com a gente, que o Brasil tem muita relação tanto com o árabe como com o palestino e tal. Então, assim, o Tarcísio foi lá passar um pano, importante, né? Então, a gente não pode ter um presidente falando um monte de besteira, brigando com o país, se metendo na guerra da Rússia com a Ucrânia. O Brasil é um país de paz. Nós sempre falamos, olha, nós estamos aqui para ajudar vocês, nós queremos a paz. Ele poderia ir lá pregar a paz, mas não fazer o que está fazendo, né? Okay. Então, eu acredito que existe uma perseguição contra o Bolsonaro, sim, mas eu não digo que também ele não errou de falsificar documento. Marcelo, seu comentário rapidamente sobre esse caso aí do cartão. E o Flávio Bolsonaro ainda chamando a Polícia Federal de cachorrinho do Alexandre de Moraes. Como é que é isso? Olha, eu acho que é desnecessário até ficar comentando, sabe? Porque enquanto a gente comenta, é exatamente isso que eu acho que o governo quer. Porque eles ficam fazendo um monte de besteira lá e as besteiras passam, enquanto a gente fica comentando aqui outra besteira. Então, eu acho que a gente tem que tratar aqui de assuntos mais importantes para a nossa sociedade.